Olá, queridos líderes, prezadas líderes de células. Alegria poder me dirigir a você para que possamos compartilhar aqui o estudo desta semana, uma palavra ministrada pelo reverendo Jefferson no último domingo, culto das 19 horas. E o tema desta mensagem é Superando o Mal do Século. Este será o assunto que iremos abordar e que já estamos abordando nas células desta semana. Pastor Jefferson falou sobre o caminho da superação da ansiedade. Um momento oportuno para aproximarmos as pessoas, porque quem já não se pegou ansioso? Um pensamento ansioso, uma ansiedade que muitas vezes afeta o estômago, o intestino, nos faz comer demais ou comer de menos, rouba o sono, enfim, tira a paz. Estamos falando da ansiedade neurótica, essa que paralisa a vida mesmo quando estamos agitados demais. Dr. Augusto Cury, inclusive o seu pensamento foi citado pelo reverendo Jefferson, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que mantém as pessoas ligadas 24 horas por dia e muitas vezes até durante o sono da noite não conseguem descansar de fato. O Ministério da Saúde tem feito, inclusive, várias pesquisas com algumas camadas sociais aí e tem detectado dados alarmantes. Mais de 80% da população sofre de algum transtorno relacionado à ansiedade. Nós não estamos falando de um mal moderno. Na época de Jesus já havia, com certeza, essa manifestação da ansiedade nos corações. Aliás, desde que o mundo é mundo. A natureza pecaminosa faz com que o ser humano trilhe caminhos e desenvolva neuroses que, claro, só serão resolvidas à luz do Evangelho. Então Jesus ensinou os seus discípulos como superarem este mal, esse tremendo mal que é o mal da ansiedade. Nós vamos partir aqui de 3 dicas importantes e em cada dica temos perguntas-chave também para que você possa fazer com o seu grupo, com a sua célula. A primeira dica é estabelecer prioridades. Pois é, nós vivemos agitados e correndo quando não temos muito definido no nosso coração esse valor, essa prioridade de Deus, esse valor do reino de Deus. Na verdade, nós fomos chamados para viver conforme os valores eternos e não segundo os dítames desse mundo ansioso que quer tudo para ontem, não é verdade? Então, quando nós entendemos essas prioridades, com certeza nós estabelecemos a paz no coração. No próprio texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, no caso no verso 33, encontramos essa chave poderosa que abre a porta da paz contra a ansiedade, não é? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade nos faz focar nas demais coisas. A fé que nos faz descansar nos ajuda a priorizar os valores do reino de Deus. A pergunta aqui é a seguinte: o que devemos fazer para que não sejamos um número a mais na estatística da ansiedade patológica? É claro que esse estudo ele vai nos ajudar a responder essa pergunta de forma mais completa. A segunda dica, observar os ensinamentos de Jesus. Jesus aqui estava comparando o cuidado de Deus e estava levando aqueles seus discípulos a entenderem o quanto eram amados. Ora, se o Pai, o Criador, cuida das aves dos céus, se Ele veste os lírios dos campos, não cuidaria muito mais dos seus filhos? Ele, inclusive, chega a fazer esse questionamento aos seus discípulos. Eles deveriam entender isso que Jesus estava querendo ensinar aos seus corações. Qual seria o mais difícil, não é? Cuidar dos lírios dos campos, das aves dos céus, ou manter vivo o ser humano, seu filho? Ou criar tudo isso, ou sustentar a sua criação? Na verdade, essa teologia do sustento da criação, ela é essencialmente bíblica. Quando lemos também em Romanos, no capítulo 8, que toda a criação aguarda com expectativa o dia da sua redenção. Amado, amada, precisamos compartilhar com os nossos discípulos. A nossa vida não está solta, à mercê da sorte do governo ou da economia ou mesmo da Covid-19. Nós estamos nas palmas das mãos de um Deus ou do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, além de ser nosso Criador. E aí nós entramos nessa pergunta para esta segunda dica. Você se sente amado por Deus? De que forma você pode ter a certeza de que Ele é seu Pai?
de que se alegra com a sua existência? Essa pergunta fará uma transição para a última dica, qual seja agir como verdadeiros filhos de Deus, dos versos 31 até o verso 34. Jesus, ele fez os discípulos também olharem para os gentios. E os gentios eram pessoas ansiosas, eles não se sentiam filhos de Deus, muito menos cuidados por Deus. Jesus então indaga aos seus discípulos dizendo, olha, os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, os gentios é que não têm paz porque eles não desenvolveram uma fé em mim. Agora vocês que são filhos, vocês que me conheceram, que me conhecem, que estão me conhecendo, vocês deveriam aquietar os seus corações. Sabe, gente? Quando nós temos a consciência de que somos filhos amados, somos a alegria do nosso Pai, nós descansamos. O problema é que muitas vezes esse nosso desejo de agradar, de demonstrar performance, essa nossa confiança na força do nosso próprio braço, tudo isso gera uma ansiedade no nosso coração, desproporcional àquilo que de fato conseguimos aguentar no nosso dia a dia. É muito importante que você se perceba como filho, como filha. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 2 que Jesus veio se tornar o nosso irmão para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. O que Deus é para você? Se Ele é o seu Pai, se você o tem por Pai, você pode descansar no seu colo, porque o seu cuidado está garantido pelas mãos deste Deus que não falha. E aí, nós temos então algumas perguntas também que vão nortear essa terceira dica. Primeira, você concorda que muitas vezes viver ansioso é coisa de pessoas descrentes? Comente. Faça os irmãos e irmãs da sua célula comentarem um pouco acerca disso, né? Baseados no texto, claro que nós vamos responder afirmativamente esta pergunta. E a segunda pergunta, o que Jesus quis dizer quando afirmou: basta cada dia o seu próprio mal? Também essa pergunta trará uma excelente reflexão para todos nós. Enfim, esperamos que esse estudo nos ajude a superar a ansiedade neurótica, nos faça encontrar um lugar de descanso e paz no nosso Deus, que possamos transferir todas as nossas preocupações aos seus pés, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu quero orar abençoando a sua vida, sua célula e essa semana. Pai, obrigado por esse tempo. Quero te agradecer pela vida dos nossos líderes, que o Senhor os abençoe e os fortaleça, dando a unção, a autoridade, a capacitação necessária para a ministração nesta célula e que seja um tempo de vitória e superação sobre a ansiedade. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.